Olá, sejam bem-vindos ao podcast Base Ácida. Esse é o nosso 10º episódio e hoje com uma convidada mais que especial, a doutora Adriana Balancieri, endócrino pediatra, minha conterrânea de Cianorte. E agradecer, né, Adriana, por você ter aberto um espaço na sua agenda, bem concorrida, por sinal, né? Meus filhos são teus pacientes e foram muito bem acompanhados, estamos muito felizes e até por esse foi o motivo que eu queria que você viesse trazer a tua história pra gente. E, de novo, muito obrigado por estar aqui, ter aberto esse espaço na tua agenda. Eu vou pedir para você se apresentar pro pessoal. Primeiramente, eu que agradeço, tá, Flávio? Um prazer estar aqui nesse teu podcast, achei uma ideia muito bacana. Então, eu sou a Adriana, natural de Cianorte, conterrâneos, né? E sou endócrino pediatra e vamos lá, bora conversar. Adriana, como é que foi o teu... Né, a gente se conhece de infância, né? Você era uma turma na frente da minha. Tivemos alguns amigos em comum, né? Teu marido, Renato, inclusive. Então, como que foi, assim, cair na medicina? É uma vocação? Desde quando você tinha certeza que você ia ser médica? Porque sempre é um trabalho que começa muito cedo, por causa de vestibular e tudo, né? Você é uma cria da UEM também, né? Então, era um dos vestibulares mais difíceis da nossa época. Então, como foi despertou para você, assim, quero ser médica? Começou lá com 10 anos. Então, por volta dos 10 anos, na 5ª série, eu comecei a perceber que eu gostava muito da área da saúde. A minha irmã é enfermeira e eu tinha muita vontade de conhecer mais. Então, eu comecei a ir no posto de saúde com ela. Frequentei algumas vezes com ela e fui vendo as coisas, que aquilo foi me encantando. Mas eu percebi que não era a enfermagem. Eu queria estar do outro lado, eu queria estar do lado da mesa do médico. Então, eu queria poder cuidar das pessoas, poder fazer o bem para as pessoas, realmente nesse sentido do cuidado. Então, nessa época, eu comecei, sim, a estudar um pouco mais, a conversar com outros profissionais da área da saúde para ter um pouco mais de certeza. Eu tinha um ortodontista muito bom também, que eu adorava, mas eu falei, não é dentista a minha praia, é medicina. Em resumo, da 6ª série em diante, eu comecei a focar literalmente para fazer medicina e eu queria o UEM. Então, meu desejo era o UEM. E o desejo da UEM é difícil explicar. A Maria Fernanda, minha esposa, é de Santa Catarina, né? E lá tem as faculdades particulares, também tem muita expressão, né? Então, é difícil ela entender um pouco essa coisa que a gente tinha de tem que passar na UEM, tem que passar na UEL, né? Na Federal do Paraná. Então, para eles é um pouco fora do nosso normal, né? E pra gente sempre foi o UEM, né? A gente nunca teve outra opção, né? Até porque naquela época quase não tinha universidade privada, eram pouquíssimas. No Paraná tinha só a PUC para medicina e o evangélico, e meus pais não tinham condições financeiras. Então, ou eu estudava e passava, ou ia fazer outra coisa. Sim. Então, não tinha muitas opções. E já na faculdade, assim, como que você foi se encaminhando para endócrino e para pediatria? Até porque pediatria eu acho que é um caminho que por um tempo as pessoas deixaram de procurar, né? Virou até uma escassez de médicos na pediatria. Hoje eu acho que já deu uma normalizada, né? Como é que foi isso? Então, desde que eu entrei em medicina, eu sempre gostei muito de criança. E é uma matéria já do 3º ano que a gente tem na faculdade que já me encantava. Então, assim, desde o 3º ano, nossa, tudo fluía. Sabe aquela matéria que flui? E era tão natural para mim, as crianças, no dia a dia, nas convivências, eram os sobrinhos, eram os primos, era algo tão natural. E aquilo foi se intensificando ao longo do curso, no internato e tal. As pessoas ainda brincavam que naquela época tinha preconceito de ser pediatra, porque, assim, era uma posição médica que não tinha um bom retorno financeiro, porque era, você é tão inteligente, faz outra coisa. Eu falava, não, mas eu quero fazer aquilo que eu gosto, aquilo que eu tenho vontade de fazer. Em resumo, fiz pediatria, passei em alguns lugares, resolvi fazer Santa Catarina, que era onde meu esposo estava fazendo mestrado, lá no Hospital Infantil Joana de Guzmão, e foi maravilhoso, um hospital enorme, só pediátrico, com todas as especialidades. E aí, no final da pediatria, surgiu essa oportunidade de fazer endócrino. Ao longo da pediatria,
era algo que já me chamava atenção, porque a endocrinologia é muito ampla. Trabalhar com hormônios é maravilhoso. Você pode trabalhar com a criança do primeiro dia de que nasce, porque ela pode ter algumas alterações metabólicas, até o final da adolescência e início da vida adulta. E o endócrino olha agora pensando no futuro. Então é algo que me encantava. E aí foi surgindo, foi aumentando essa paixão da subespecialidade pela endocrinologia e eu segui lá mesmo fazendo daí a endocrinopediatria. Lá em Santa Catarina, então, onde foi na residência que você foi para pediatria com endocrinologia, né? E como que é assim, essa especialidade? Você tem que terminar uma e depois começar outra? Como é que funciona? Isso. Então a gente faz primeiro a pediatria, eu sou pediatra de formação, com título e tudo. Aí depois você faz a subespecialidade, que é endocrinopediatria. Na minha época eram 2 anos de pediatria, 2 anos de endocrinologia pediátrica. Hoje já são 3 anos de pediatria, porque mudou a base curricular. Entendi. E daí, assim, depois, você também trabalhou na UEM também? Sim, como professora 14 também? anos, saí em outubro do ano passado. Ah, saiu? Eu saí por N motivos, mas eu fui 14 anos professora, tenho uma veia de professora, gosto de ensinar, gosto de passar conhecimento, foi bom. E trabalho de professor também é uma vocação também, né? Tem um outro podcast que a gente fez com o Dr. Fábio, que é cardio, ele também trabalha com ensino universitário também, adora também. Então, assim, acaba sendo uma... São 2 profissões e que às vezes é difícil a gente conciliar muito bem as duas. Então eu me cobrava demais que eu tinha que estar 100% na UEM e 100% no consultório, no sentido de estar muito bem nos 2 aspectos profissionais, mas eu também tenho casa, tenho filho, tenho outras questões que eu tinha que equilibrar. Então, nesse momento da vida, eu dei um tempo para a universidade, não digo que eu não volto, porque eu gosto. Então, talvez no futuro, deixa o Rafa crescer um pouquinho mais, o filhote, aí talvez eu volte. Não vai ter problema de síndrome do ninho vazio, né? Você troca pela aula de novo, por voltar a dar aula, que vai estar tudo certo. Exato. Adriana, desculpa. Também atendi, a gente fez um podcast com a doutora Adriane Petruc, que é do sono. Então eu acabei trocando. Tranquilo. Adriana, na endocrinopediatria, o que aparece mais lá no teu consultório? Qual que são as dores dos pais e quando que eles chegam no consultório para você? Qual que é o mais comum do teu consultório? Tem algumas áreas. Então, hoje, os distúrbios do crescimento são muito importantes. Distúrbios da puberdade, especialmente a puberdade precoce, que foi se intensificando nos últimos anos. Com a pandemia, então, foi um terror. Distúrbios nutricionais, aí especialmente o excesso de peso, obesidade, sobrepeso, que até para a nossa vida moderna isso também tem aumentado, uma das doenças do século, né? Tem vindo muito. Aí tem as crianças diabéticas, tireoide, mas eu colocaria mais ou menos nessa ordem. Nós temos muitas áreas de atuação na endocrinopediatria, mas esses pontos são os principais hoje. E essas crianças da pandemia, né, que vieram da pandemia, inclusive a Helena foi uma delas, né? Com ganho de peso, com puberdade precoce. E isso é um recorte muito claro, né? Da consequência da pandemia, né? Sim. E isso prova pra gente o estilo de vida, como ele é importante no negócio, né? E na tua atuação, assim, o que você vê de erros ou de comportamentos que não são adequados que a gente faz com os nossos filhos aí, que atrapalham esse desenvolvimento? Então, um deles é permitir o uso de telas muito cedo. E de modo muito especial, hoje os pais dando um celular muito cedo e sem limite para os filhos. Então, esse uso de tela, ele vai favorecer o sedentarismo, a reduzir a prática de esportes, porque a tela, ela é viciante, ela vicia o nosso cérebro. Então, quanto mais você fica, mais você quer ficar. Então, assim, eu acho que esse é um dos maiores problemas do século. A internet, a informação, ela é muito boa quando bem usada. Só que, às vezes, a criança pequena, quando eu digo criança pequena, eu digo de 5, 6 anos, com o smartphone mais moderno da face da Terra e sem limite de uso. E aí, por que ele vai querer jogar bola, vai querer dançar, se ele pode ficar ali parado, vendo todos os vídeos, tudo que ele quer jogando? Então, assim, muita cautela aos pais
quando for dar. Tem um movimento hoje mundial de fornecer, dos adolescentes poderem mexer em rede social depois dos 16, 18 anos. Um outro movimento de dar o celular para o filho com 14 anos. Eu acho que a gente tem que ter uma ponderação e a realidade de cada família, mas equilíbrio e limite nas telas. Perfeito. Porque na pandemia a gente não tinha muitas opções, né? No caso da Helena, por exemplo, nosso apartamento, a gente tinha ali dois profissionais que vinham um de capoeira e um de recreação, que vinham dar aula para eles, mas fora isso não tinha o que fazer. Não, foi muito difícil. Aqueles 2 anos mais críticos que nós passamos, todos sofreram. Então aí não tinha o que eu falar das telas. Aí a gente tentava o que era possível, mas passou. Hoje a gente está vivendo um novo momento. E aí eu concordo contigo que muitas doenças vieram daquela época. Então a puberdade precoce era muitos casos por semana no consultório. A obesidade que trouxe tudo isso também à tona. Mas agora nós estamos num outro tempo. Então a gente tem que botar essa criançada para brincar, para correr, para fazer atividade física, buscar uma alimentação saudável. Naquela época era muito comum ficar pedindo comida por aplicativo, sim. Só que ficou meio que um hábito. Então é um hábito que foi meio que perpetuado hoje em dia. Então tudo bem, pedir uma vez por semana, tá de boa, mas a rotina, vamos voltar a cozinhar em casa, comida de verdade, restaurar o horário do sono, enfim. O sono a gente é uma batalha, porque eu acho que em todas as famílias, né? Porque uns querem dormir muito tarde, outros querem dormir muito cedo, e faz muita diferença, né? O sono bem reguladinho. A minha briga aqui no meu consultório em relação aos alimentos é essa questão da variedade dos alimentos também, né? Tem alguns pacientes que são jovens atletas, eu não tenho muitos pacientes jovens que não são atletas, né? Então tem mais específico para atletas. E mesmo esses que são mais disciplinados, que têm uma atividade física maior, também tem esse paladar infantil no termo pejorativo da palavra, né? Que é uma alimentação mais processada, mais palatável, né? Excesso de gordura, sal e açúcar. E para a gente fazer essa mudança, comer comidas naturais, é um processo. A vantagem é que esse processo, o paladar se adapta, né? Sim. Então dá trabalho, mas ele é possível de ser feito. Adriana, e nesse contexto do puberdade precoce, né? Ele afeta mais as meninas, né? Sim, é 10 vezes mais comum em meninas do que em meninos. Isso está ligado também, falando do peso, ao ganho de peso. Então, parece que esse ganho de peso estimula um receptor que chama quispeptina, que manda sinal para a hipófise, hipotálamo hipófise, que libera os hormônios. E está mais ligado nas meninas, exatamente porque a gente não tem essa clareza, do que nos meninos. Então, se eu pego irmãos, que os dois ganharam peso na pandemia, um menino e outra menina, mesmo que forem gêmeos, menino e menino, a menina tem uma chance 10 vezes maior de puberdade precoce que o menino. 10 vezes maior é muita coisa, né? E para os meninos, assim, nessa faixa aí de mudança aí dos 9 aos 14 anos, o que chega mais para você lá? Seria um retardamento desse baixa estatura? O mais comum dos meninos, a preocupação é crescer, né? O menino quer crescer, quer ser alto, então, e é uma sociedade hoje que cobra, parece uma questão de altura para o esporte, então, meu Deus, meu filho quer ser goleiro. Tem coisas que eu não tenho como fazer mágica, eu tenho que ajustar os hábitos e deixar a genética se expressar no melhor possível. São raros os casos que eu preciso usar um hormônio, a não ser que eu tenha uma falta, uma deficiência, uma doença, mas os meninos, a preocupação maior é com crescer, mas eu tendo muitos meninos com excesso de peso, com obesidade importante, com esse paladar muito infantil, que tem que ser feito um trabalho de voltar, um trabalho de vamos começar a reinserir. Ninguém muda da água para o vinho de um dia para o outro. Eu sempre falo isso para os pais. Se ele tem que, sei lá, o peso ideal seria 40 quilos e ele está pesando 60, ele não vai perder 20 quilos. Aos poucos, o fato dele crescer já vai melhorando. Então, cada passo que eu ganho, introduzir uma fruta por dia, ótimo. Comecei a fazer uma caminhada, ótimo. Estou dormindo meia hora mais cedo, ótimo. Daqui a uns dias a gente traça novas metas. Não, isso é perfeito, né, Adriana? Porque assim, é o que a gente vive, é o que eu vivo no meu consultório também, né? Entender que pequenas mudanças ao longo de bastante tempo é onde vai vir o resultado que você espera, né? Toda vez que a gente tenta acelerar um processo biológico,
dá problema. Dá problema. Então a gente vê essa mudança alimentar, principalmente, é uma mudança cultural também. Gradativa. Né? E que depende da família, dos pais. Não adianta nada. Se você, por exemplo, come totalmente errado, que exemplo você vai dar para tua filha? Você está lá comendo a lasanha, está processada, congelada, e fala, você come o frango com alface. Não rola. Então, toda a família tem que planejar o que vai comer, planejar o conjunto da casa, né? Então, o horário de dormir é um planejamento da família. Que horário que vai desligar a tela, que horário que vai dormir, que horas a gente vai jantar. Agora a gente chega em casa correndo no trabalho, não tem nada para fazer. Aí você acaba pedindo uma comida por aplicativo. Perfeito. E essa correria, né, precisa de organização, né? Não tem como comer bem, ter boas rotinas se você não tiver organização. Os meus atendimentos eu tenho direcionado cada vez mais a sair do indivíduo e ir para a família. Justamente porque, eu sempre brinquei, é impossível você comer salada se tem alguém que manda X-tudo do teu lado. Né? Não tem como. Adriana, assim, quais são, na evolução do recém-nascido até o teu limite de atendimento, você vai até que idade? 20 anos? Por aí. Então, a maioria 18 anos, aí alguns querem ficar, e a gente vai um pouquinho mais, mas a maioria ali com 18, 19 anos eu encaminho para o endócrino geral, para poder dar um segmento melhor de continuidade, que eu acho que é importante. E quais são os marcos assim que a gente, como pais, a gente tem que ver do recém-nascido até esse garota de 20 anos? Nasceu, o que a gente tem que ficar esperto e vendo ali, depois com tal idade, depois com 7, 8, depois com 14, 15? Quais são esses marcos assim que seriam bem claros para a gente... Vou começar na sala de parto. Na sala de parto, quando o bebê nasce, uma das coisas importantíssimas que o pediatra faz é o exame físico do bebê e da genitália. Porque muitos bebês nascem com a genitália, a gente chamava antigamente ambígua, que tem alterações ali, e esse é um distúrbio geralmente ligado à endocrinologia, são distúrbios hormonais. Então, começa na sala de parto, e muitas vezes eu sou chamada lá na primeira semana de vida, porque às vezes não é nem menino nem menina, a gente tem que definir o sexo dessa criança por essas alterações hormonais. Então, começa ali, mas está tudo bem, está tudo certo, bonitinho, começar a ver o ganho de peso, a importância do aleitamento materno, que a gente tem que, porque isso reflete em toda a vida, no crescimento, na inteligência, cognição, que tem provas que o QI é aumentado em quem mamou mais de um ano, na questão do crescimento, então acompanhar com o pediatra as suas curvas de crescimento. Não, Adriana, não está crescendo, não está ganhando peso. Opa, aí pode ter algum problema. Ali por volta, aí vai indo toda a infância, tem alguns marcos de desenvolvimento neurológico que eu deixo para o pediatra, mas da criança, muita atenção se ela começar a tomar muita água, fazer muito xixi, uma perda de peso rápida, isso é o diabetes. E isso pode acontecer em qualquer momento da vida. Eu tenho bebês de 8 meses, que eu fiz diagnóstico, até 18 anos. E aí tem toda a vida adulta que pode ter, e esse é o diabetes tipo 1, aquele que não dá aviso prévio, aquele que vem com tudo. Aí a criança vai crescendo, desenvolvendo, sempre acompanhando, no mínimo uma vez por ano com o pediatra. E anotando na curvinha lá bonitinho. Por quê? Quando eles chegam para nós, às vezes com receio, se está certo, se está errado, se eu não tenho um histórico, fica muito mais difícil para mim. Se eu tenho um histórico dessa evolução da criança, é mais fácil. Muito bem. Antes dos 8 e antes dos 9, respectivamente, em meninas e meninos, eu não devo ter nenhum sinal puberal, sexual. Agora, se antes dos 8 anos em meninas começa a ter odor axilar, espinhas importantes, aquelas inflamatórias, o peitinho que é o broto mamário, pelos, isso é sinal de puberdade precoce, que eu pego toda hora, toda semana no consultório. E os meninos, se eles começam também com pelos, se eles começam com mudança genital, menina é mais difícil. Porque ninguém fica examinando o genital do menino, então às vezes chega mais tarde. E aí vem o ponto que eu chamo a atenção, que às vezes nessa época, antes da puberdade teórica, que é antes dos 8 e antes dos 9, uma consulta com o endócrino pediatra às vezes dá uma visão para o futuro, porque você consegue já entender se ele vai entrar logo em puberdade ou não, se tem algum sinal, como que está o crescimento. Porque tem aquela história que acha que vai ser alto, mas vai ser baixo, porque só está crescendo antes. Então assim, tá tudo bem acompanhando o pediatra, tudo certinho,
mesmo assim, o ideal seria pelo menos ali com 7, 8 anos já dar um pulinho lá contigo lá para fazer uma avaliação prévia. Eu diria que seria uma prevenção de questões para o futuro. Porque, como eu disse, às vezes aquele menino que cresce super bem, nossa, vai ser o altão da casa. Não vai, porque o osso está avançado. E ali, às vezes, a gente tem que fazer uma intervenção. Legal, né? A próxima pergunta já ia ser quais são os exames que você usa para determinar, né, essas variações de crescimento, essas variações hormonais. Basicamente, né, eu posso falar pela minha experiência, são exames de sangue e laboratoriais, né, e exames de raio-x de pulso, né? Esse famoso raio-x das mãos, que é o da idade óssea, ele consegue, por meio dos espaços ósseos, fazer uma projeção de todo o corpo. E a gente consegue, baseado nele, entender quanto que a criança vai crescer, se está adequado, se está no perfil genético, se está fora, se está acima, se está abaixo. Então, é um exame muito utilizado pela endocrinologia. Fora os laboratoriais, na puberdade precoce a gente faz ultrassom, para entender como está o útero, como está o ovário. Conforme o caso, a gente usa ressonância, para ver se tem outras alterações etiológicas. Mas é basicamente por aí. Raio-x, ultrassom, ressonância e exame de sangue. Fecha tudo. Quase tudo. Quase tudo. E, né, então, seguindo, chegou ali com 7, 8 anos, faz esses exames, vê que tá tudo certo, começou a puberdade daí, na idade correta para cada um, vamos dizer assim. Tem uma variação que é normal? Para as meninas, é normal começar dos 8 até os 13. A gente só pede muita atenção quem começa entre 8 e 9, porque ela pode evoluir muito rápido. E aí, se menstruar antes dos 10, não é legal. Nem para o psicológico, nem para maturidade, o meio, não é legal. E os meninos, entre 9 e 14. Os meninos vêm mais para mim por puberdade atrasada. Eles estão ali com 13 anos e não desenvolvem e estão sofrendo porque o amigo tá desenvolvido e ele não tá. Então é uma angústia muito grande. Nessa hora eu tenho que ter certeza absoluta que ele vai desenvolver, que tá tudo certo, que os exames estão bons e que ele vai crescer. Porque se não tiver, é hora de eu intervir. Esse é o exemplo lá de casa, né? Porque a Helena estava bem adiantada, né? Teve que fazer a intervenção hormonal e o Benício está atrasadinho, né? Então, assim, né? Como você me conhece, você sabe que ele não está atrasado, ele está no meu ritmo, né? Exatamente. Então, porque eu também tive uma evolução puberal tardia, né? E essas questões, assim, né? Daí a gente vai para... Já ir falando já de intervenção, né? Por exemplo, no caso da Helena, que tinha uma puberdade precoce, o que consiste o tratamento dessas meninas, principalmente, que estão em puberdade precoce? Um tratamento hormonal, que isso a gente chama de análogo de GnRH, que ele bloqueia na hipófise essa liberação do LH e FSH. Então, isso é um bloqueador que é seguro, a gente tem uma segurança muito grande, mais de 30 anos de uso. E aí, bloqueando isso, ele não vai estimular o ovário, não vai produzir o estrogênio, não vai estimular a mama e o resto do corpo. Então, é um tratamento que é injetável. A gente tem as opções de ser uma vez ao mês, uma vez a cada 3 meses aproximado e atualmente uma vez a cada 6 meses. Só que cada um tem a sua indicação, não é? Eu não vou chegar lá e eu quero usar de 6 meses. Calma lá, vamos entender se o teu critério dá para usar ou não dá para usar essa de 6 meses. Cada vez mais a gente tem visto uma segurança no uso dessas medicações mais prolongadas, com conforto ao paciente e melhor aderência ao tratamento. A injeçãozinha, eles sofrem um pouquinho, né? Tem um pouquinho de medo e tal. A Helena, no final, já estava bem tranquila. E desses garotos que estão, daí, assim, não só um atraso, né? Que seria normal, ou que seria esperado pela genética de cada um, mas que realmente tem um déficit de crescimento. Aí, onde você consegue atuar e quando você não consegue atuar, por exemplo, acho que pelo exame de raio-x, você fala assim, aqui já não tem o que fazer, né? Onde que está esse tratamento? Onde você consegue determinar vai, não vai, vou intervir com hormônio de crescimento? Como que funciona isso? A gente avalia a clínica, então o ritmo de crescimento daquela criança, a velocidade de crescimento, se ela está caindo muito e se o atraso de idade óssea não compensa isso, a gente vê que ele não vai chegar no alvo, aí tem os critérios que eu posso lançar a mão do hormônio de crescimento. Aí a gente entraria numa projeção de baixa estatura pela família.
E aí eu tenho indicação, protocolos que me suportam usar essa medicação, por exemplo. Um outro caso é aquele menino está atrasado demais. Então ele está lá com 15 anos, ele não desenvolveu puberdade, mas ele não tem falta do hormônio de crescimento. Então se eu estimular com um pouquinho de testosterona, e tem as doses corretas, o intervalo correto, não é de qualquer jeito, eu estimulo o corpo dele a entrar na puberdade. E ele faz o estirão natural. E por último, Adriana, ele está indo, mas o crescimento está muito lento, não vai chegar. Eu tenho uma terceira medicação que a gente chama hoje de inibidor de aromatase, que é impedir que o osso avance muito rápido. Então ele entrou em puberdade, parece que agora vai, só que o osso avançou muito e não deu tempo dele fazer o crescimento que ele precisava. Mas ele tem hormônio normal, então às vezes eu uso essa terceira opção, que é para só segurar o osso e deixar o corpo dele agir. Cada vez mais a gente vai tendo segurança com essas medicações, mas eu sempre falo, no diagnóstico certo, na medida certa, pelo tempo certo. Porque é uma ciência exata, né? Assim, exata, porque... Tem isso em vários protocolos. O hormônio, qualquer um que você mexer um pouquinho, isso, né, com o fisiculturismo ganhando cada vez mais destaque, se populariza cada vez mais o uso de esteroide, uso de esteroides anabólicos, e se perde essa noção do que é um hormônio em equilíbrio com os outros hormônios, para entrar nessa... Porque eu falo assim, a gente está vivo por um milagre, né? Porque é muito complexo, né? Então, assim, como que você consegue, né, assim, chegar nessas dosagens e principalmente segurar, acho que o ímpeto dos pais, do próprio adolescente ali, mas vamos acelerar, vamos fazer alguma coisa, porque essa questão do social do adolescente, meus amigos são todos maiores, ou, né, são todos mais fortes, etc. Eles querem acompanhar, querem estar junto. E os pais, acho que são todos meio... Eu sou muito pressionada no dia a dia no consultório para fazer tratamentos, às vezes, eu vou até fazer um aspas aqui, estéticos, tá? Porque não é exatamente estético, porque a criança também às vezes está sofrendo, mas eu me baseio em protocolos. Então não é no meu achismo, no que eu acho, no que você quer, eu me baseio em ciência, em estudos, por isso que eu sou uma consumidora de artigos. Então eu leio, e essas dosagens elas já estão muito bem estabelecidas. Eu sei a dosagem de início da puberdade da testosterona, quando eu preciso fazer. Qual que é a dose do inibidor de aromatase? Está muito bem estabelecida. A dose do GH, a mesma coisa. Mas aqui eu volto a dizer, qual que é o diagnóstico? Ele realmente tem indicação, outras pessoas já viram esses resultados, já estudaram. Não é o seu filho que vai ser meu cobaia, porque eu quero, então eu vou colocar um monte de coisa lá, vou injetar um monte de droga. Isso não existe, pelo menos não para mim, não numa endocrinologia séria. Aí, assim, isso não tem como a gente fugir desse assunto, né? Porque tem-se um público consumidor, e se tem alguém consumindo, tem alguém vendendo. Né? E na área de saúde a gente não pode fazer isso, né? Porque os riscos são muito, muito grandes, né? Adriana, chegou ali nesses 14, 15 anos, termina a puberdade ou é o intervalo da tua puberdade? Porque depois vai até os 20 anos, você tem mais um estirãozinho ali, não tem? Tem mais uma... Depende. Vamos lá. Como é que funciona? Um menino, vamos falar dos meninos aqui nesse ponto específico. Um menino... A maioria deles, a média, é de 11 para 12 anos entrar em puberdade. Então, apesar de poder dos 9 aos 14, a maioria de 11 para 12. Então, ele vai ali crescendo e aí cresce bem até uma idade óssea de 15 anos. Então, mais do que, não é bem até os 20. Se o menino começou ali com 11 para 12 anos, ele vai crescer bem até os 16. E aí, meio que acabou. Aquele finalzinho é 1, 2 centímetros e já foi. Porém, se é um menino que teve um atraso puberal, que ele começou o crescimento com 14 para 15 anos, esse sim, esse vai até uns 19 anos crescendo. Então ele cresceu bem até os 18, aquele finalzinho. Então aquela história, menino cresce até 20. Não, depende de quando ele começou a puberdade, depende de como está o avanço de idade óssea. E na menina a mesma coisa. Então as meninas, a maioria, começam o desenvolvimento ao redor dos 10. De 9 para 10, 9,5 a 10,5 a maioria. E vai menstruar ali próximo dos 12, entre 11,5 a 12,5, a maioria. Tá? Então, quando a gente observa isso, ela vai parar de crescer
basicamente com uma idade óssea de 14 para 15 anos. E isso vai ser mais ou menos cronológico, com 14 para 15 anos. Então, com 15 anos, a maioria das meninas já está finalizando o crescimento. E quando tem aquele 1, 2 centímetros final. Perfeito. Porque assim, então a puberdade ele é um processo contínuo, com início e fim de crescimento ali, né? Porque a impressão que eu tive como adolescente foi que eu tive 2, né? Porque assim, eu senti que eu cresci um período, depois dei uma parada, depois próximo aos 20 anos eu terminei de crescer mesmo, assim, vamos dizer assim. Mas talvez também, Flávio, você nessa época deu aquela hipertrofiada. Também. Porque o homem, nessa fase, ele tá parando o crescimento longitudinal, ele faz aquela hipertrofia linda, masculina, que é se encorpar. E que parece que daí, nossa, era aquele menino franzinho fez vum! E essa seria já a próxima pergunta, porque assim, o efeito da testosterona ele é cumulativo, por exemplo, porque assim, justamente porque isso que você estava falando, porque esses garotos começam a crescer, aí começam a engrossar a voz, aí começa 3 fiozinhos de barba, aí vai ficando, depois daqui a pouco fica grande, começa a ficar mais forte, encorpada, a barba fecha, e essas acabam não sendo fases, acabam sendo continuidade do processo? Contínuo, porque, por exemplo, a puberdade no menino, antes dele entrar em puberdade, a testosterona dele é menor que 40. Acima de 40, a puberdade está ativa. Então, começou. Então, ela começa baixinha, ela vai subindo, 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 subindo. E na vida adulta, mantém uma testosterona alta. Então, ela está sendo produzida diariamente. Então, não é cumulativo, mas é uma produção contínua. Sim. Né? E isso é que vai acabando de fazer a formação dos caracteres da barba, aquela voz engrossando no final da puberdade, assim, entra no consultório de um jeito, sai assim. E isso é natural. E aí, a hipertrofia muscular vem no final da puberdade. Por quê? Porque ao início o corpo ele tem que gastar energia para crescer. Então é osso, o músculo ele vai muito mais como se fosse, não em volume, mas vai esticando, explicando de um modo simples. E quando termina o crescimento físico, aí ele vai acumular em musculatura, ele vai hipertrofiar. Claro que se a criança, adolescente, tem uma boa atividade física, faz um fortalecimento muscular, aí é perfeito. E com uma alimentação apropriada também. E hoje em dia, assim, eu acho que não nos teus pacientes, no caso, mas quando você atendia, principalmente residência, percebia muito atraso de crescimento ou déficit de crescimento por questões nutricionais, de déficit nutricionais mesmo, assim, ou isso não é comum, ou é comum? Se tem hoje mesmo em classes sociais mais altas um déficit nutricional, né, e não calórico, né? O quanto que isso... Porque a gente ainda tem, né, principalmente a nossa geração, ainda tem aquela imagem dos garotos africanos pequenos, né, e subdesenvolvidos, e a gente teve isso no Brasil também. Eu queria saber se você viu isso, se ainda vê esse tipo de coisa. Ainda vejo. Por quê? Não é os africanos, não é aquele estereótipo africano sim. que a gente teve. Porém, nós estamos crescendo alguns diagnósticos, eu vou te dar alguns deles. Autismo, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade associada à seletividade alimentar grave. Então, essa seletividade, que a criança só come Doritos e pão e mais nada, e não tem uma proteína, não tem uma fruta, não tem uma verdura, não tem nada. Em algumas classes de diagnósticos que tem aumentado muito. Então, por isso que eu vejo hoje alguns déficits ainda nutricionais levando a um déficit de crescimento por falta mesmo, é uma desnutrição, muitas vezes, associada não é só calórico, porque calórico às vezes até ingere, mas é nutrição, é não ter os nutrientes adequados para a promoção do crescimento. Lembrando que o hormônio do crescimento ele é glicoproteico. Se não tem uma adequada ingesta de proteína, eu brinco, ele não vai ter tijolos para crescer. Sim. Você tem hormônio, mas você não tem tijolos, como que você cresce? Então existe. Existe, não é uma desnutrição por fome, é uma desnutrição por falta de nutrientes. Isso, ao menos na nossa região. Existem, claro, algumas regiões do Brasil, algumas famílias mais carentes que realmente falta comida. Sim. Quando eu atendia no HU, até pouco tempo, eu ia orientar algumas famílias e falava, doutora, a gente não consome fruta porque está caro, a gente não tem carne toda semana porque nós não temos condição. Então, é uma outra questão, outra realidade.
Mas na maioria das vezes hoje, eu vejo isso nesses diagnósticos de seletividade alimentar que são acompanhados às vezes de outras causas. E a gente entra daí nessa discussão sempre genética e meio, né? E como que funciona isso no teu consultório ali para você explicar para os pais e para as crianças o que é responsabilidade genética e o que é responsabilidade de comportamento, de meio, de ações que eles tomam no dia a dia? Como que você trabalha essas duas vertentes? Né, e assim, todo mundo sempre pergunta, mas quantos por cento é genético e quanto por cento é comportamento, né? Como que você trabalha isso aí? Então assim, vai depender do estudo que você vai ler, mas eu vou colocar meio a meio aqui, porque a maioria vai mais ou menos isso, meio a meio. Tem estudos que falam que é 30% a 50% genético, daí o ambiente seria maior, seria ao redor de 70%, mas eu gosto de trabalhar com meio a meio. Então, se eu tenho metade de genética, essa eu não vou conseguir mudar. Então, se eu tenho realmente uma família com uma chance muito grande de diabetes tipo 2, com obesidade mórbida, tudo bem, eu herdei. Mas agora, o que eu posso fazer para modificar isso? Porque uma coisa é ter risco, a outra coisa é você deixar que esse risco realmente se torne realidade. Então a gente tem que trabalhar, e eu trabalho isso com as mães desde muito cedo. Se tem tudo isso na família, então vamos começar a mudar desde a introdução alimentar. A introdução alimentar não vai ser rica em carboidrato, vai ter um carboidrato, mas mais legumes, a proteína, as leguminosas. Aí desde criança estimular no esporte. Muito focada no esporte, vai ser a pessoa do esporte, porque isso vai reverter o risco de diabetes, reverter o risco de obesidade. Não vamos ficar apresentando os ultraprocessados na rotina. Isso vai ser a exceção da festa, a exceção. Então é possível modificar. Isso tem que ficar claro para todo mundo. É possível modificar o meio. Agora, se o meio que você está é totalmente contra, no sentido, não faz esporte, dorme tarde, come só guloseimas, sal, açúcar, etc., gordura, não tem jeito. Essa genética, é um prato cheio para ela se expressar. Eu adoro a expressão que a genética é a arma carregada e o estilo de vida é o gatilho, né? Eu adoro, porque assim, a genética, ela é essencial, mas ela não é 100% determinante, né? Tem o gene ali, se você não cutucar ele ali, se não cutucar ele fica bonitinho. E, né, na questão do esporte, como é que consegue controlar, acho que o ímpeto dos pais, principalmente, né, aí acabo me incluindo na história também mas será que ele vai ter altura suficiente para... Tem algum cálculo, alguma estimativa que você consegue trazer para os pais, assim, falar assim, a tendência dele é tal tamanho, a tendência dela é tal tamanho, né? Segura a tua expectativa, porque provavelmente não vai jogar basquete, né? Existe sim, Flávio, uma fórmula bem antiga dentro da medicina que a gente utiliza, que a gente pega a altura do pai, mais a altura da mãe, e aí se é menina, a gente diminui 13, se é menino, a gente soma 13 e divide por 2. Então, se a gente faz essa fórmula, que a gente consegue ter uma estimativa de previsão de altura-alvo. Então, se a estimativa é 1,75 m, mesmo depois da estimativa, a gente tem ainda uma variação estatística, que eu posso ter um pouco a mais, um pouco a menos. Geralmente, a gente usa um desvio padrão, que é 5 centímetros a mais, 5 a menos, mas eu posso variar até 2 desvios padrão, então daria quase 10 centímetros a mais, 10 a menos. Um outro detalhe importante é entender que se o pai e a mãe têm muita diferença de altura, essa fórmula cai por terra. Então, quando o pai e a mamãe têm uma diferença maior que 18 centímetros entre eles, essa fórmula cai por terra. Por quê? Porque a diferença média mundial entre homens e mulheres é 13 centímetros. Então, até 13, por isso que a fórmula entre 13 a mais, 13 a menos, a fórmula cai bonitinha. Agora, variou muito, aí a gente vai pela idade óssea, o ritmo de crescimento da criança, e aí pelo osso existe uma tabela, que é um cálculo totalmente complexo, que daí a gente vai determinando quanto que o osso dá de potencial de crescimento. Portanto, nós endócrino-pediatras conseguimos aliviar a tensão dos pais, ou pelo menos dar uma projeção um pouco mais assertiva de como vai ser a altura adulta, e até para não criar expectativas erradas. Você está criando seu filho para ser jogador de basquete, mas ele vai ter 1,75. Uma altura na média, mas para basquete não vai rolar. Ele pode ser 1 milhão de outras coisas. Então, adequa a expectativa à realidade.
Perfeito. E essa adequar a expectativa à realidade que é o X da questão, né? Porque acho que todo mundo quer, né? Sempre eu quero ser jogador de basquete, eu quero ser o nadador, etc. E não é para tudo. Eu falo que assim, o esporte é maravilhoso, mas o esporte de competição, né? Atleta mesmo, ele é para poucas pessoas. Sim. Dessas poucas pessoas, um percentual ainda menor vai ter um destaque. E desses que têm destaque, ainda um percentual ainda menor vai conseguir ganhar alguma coisa, ser o campeão de alguma coisa. Aqui, Flávio, que eu acho que é interessante, sobre jogador de futebol. Eu recebo muitos pacientes que querem ter uma altura XYZ porque quer ser jogador de futebol. E aí eu coloco 2 grandes craques da atualidade ainda que estão jogando, que é o Messi e o Cristiano Ronaldo. O Messi tem 1,69 m, 8 vezes campeão da bola de ouro lá. Uhum. E o Cristiano Ronaldo tem, acho que 1,84 m, se eu não estou enganada. Também foi campeão, acho que 5 vezes, se eu não estou enganada. Mas onde eu quero chegar? Um alto e um mediano para baixo. Sim. Com talentos excepcionais. Então não é só a altura. Eu posso ter o baixo que vai, sabe, conquistar o mundo e o alto também. Então aí vem o talento, o treino, a disciplina e etc. Então se realmente a vocação daquela pessoa, o sonho daquela pessoa é ser atleta, corre atrás. Mas sabendo que vão ter muitas intempéries, que não é fácil, que não é aquele sonho, vamos com muita calma, vamos adequar a realidade. Porque, né, eu falo até, pegar um exemplo que é diferente, né? Você não vai ser campeão mundial de ginástica artística se você tiver 1,80 m. Nunca. Um cubano, que foi o mais alto que competia em bom nível, tinha 1,80 m, mas ele nunca ganhou nenhum mundial, nem nada. E não é uma pessoa tão grande assim, né? Só que para aquele esporte, a altura é determinante. Quanto mais baixo você for, mais rápido você gira. Então, a gente tem que entender que cada esporte tem uma demanda, né? E daí a gente chega em outra questão que acho que é bem clássica também. Mas ele não vai fazer isso porque ele fica baixo ou ele vai fazer tal coisa porque ele vai ficar mais alto, né? Vai jogar basquete que vai ficar mais alto, ou vai fazer natação que vai ficar mais alto. E isso não existe, né? Não. O melhor esporte para criança é aquele que ela faz bem, que ela gosta de fazer, que ela sente prazer em fazer. Ela vai fazer bem, vai liberar um monte de substâncias boas aqui no cérebro e vai ser algo que vai gerar algo muito bom para ela. Aqui eu só ressalto que alguns esportes de muito impacto, com treinamento intensivo, que não é a ginástica rítmica 2 vezes por semana, 1 horinha, nem 3 vezes por semana, 1 horinha, que vai fazer a criança ser mais baixa ou mais alta. Agora, ginástica rítmica, por exemplo, com treinamento de 6 horas dia, pelo impacto, pelo tanto que ela exige, pode sim inibir um pouco o eixo hormonal, aumento de cortisol, e isso pode atrasar um pouco o crescimento. E tem uma cobrança muito grande também em relação à dieta para essas atletas. Isso, a nutrição, porque daí elas não se nutrem adequadamente, então tem um déficit nutricional com impacto muito forte, com treinamento extensivo para atletas de altíssimo nível que treinam muito. Mas isso é exceção. Quantas meninas você conhece que treinam 6 horas por dia? Não. Então, fazer ginástica rítmica pode, tranquilo. Natação é bom, é ótimo, mas não é isso que vai fazer ele crescer, além do que se ele fizer o futebol, do que ele fizer o vôlei, o handebol. O que ele gostar, faça. O importante é fazer, né? O importante é treinar alguma coisa. OMS 1 hora por dia. No mínimo, né? Eu tive a minha tese não, minha monografia de conclusão de curso foi justamente com um questionamento em relação a essas padronizações da OMS. Porque é o mínimo. Né? A gente tem que buscar, eu acho que pelas essas mudanças que a gente teve na sociedade de trabalho, de tempo sentado, de falta de opção de movimentação para as crianças, né? A gente foi de uma geração que brincava na rua. Sim. Né? Assim, eu chegava em casa com o pé preto de asfalto. E já meus filhos, todas as atividades que eles fazem estão ligadas ou à escola, ou ao treinamento de natação programado, ou ao clube, que é o único lugar que eles vão ainda assim, que eles ainda conseguem ter ficar um pouco mais soltos. E com essas mudanças a gente percebe que essa atividade física não programada,
que é uma brincadeira, etc, etc, está fazendo muita falta. E essa 1 horinha de treino não está dando conta. E isso é importante falar para os pais, que eles têm a noção que essa 1 hora de atividade física deve ser só programada. Eu tenho que colocar 5 vezes a natação, 2... Não, eu posso ir no parque com o meu filho, eu posso ir no parquinho, eu posso andar de bicicleta, eu posso jogar bola, eu posso brincar chamar um grupinho de amigos, jogar um vôlei final de semana. Toda atividade importa, todo movimento importa, subir escada importa. Eu tenho uma amiga médica lá no prédio que eu trabalho, que ela falou: Adri, não estou conseguindo fazer atividade física como eu quero, eu estou subindo e descendo 11, 12 degraus de escada do prédio 4 vezes no dia. Oh. É o que ela consegue, tá feito o treino. Então, assim, tudo importa. O que é importante? Nós criarmos oportunidades para os nossos filhos. Então, às vezes, a gente tem que tirar o nosso comodismo do final de semana também, ir lá dar uma volta no parque, andar de bicicleta, fazer alguma coisa para trazer eles para pegar esse gosto. Perfeito. Adriana, daí assim, já seguindo nessa qual que é o... Assim, a gente já falou um pouco sobre obesidade, mas eu acho que é importante a gente ressaltar bem os malefícios da obesidade, principalmente para crianças e adolescentes, né? Então, qual que é realmente assim, o impacto de estar acima do peso, de ser sedentário, e como que isso impacta no crescimento no crescimento e desenvolvimento, né? Porque a gente fala muito de crescimento, mas tem toda a parte cognitiva também, né? Então, como que assim, eu queria que você deixasse bem claro e bem explícito os impactos da obesidade e sedentarismo para o desenvolvimento dessas crianças. São muitos. Vamos começar com os impactos agudos. Então, o excesso de peso nessa criança vai dar dores nas articulações, dores no corpo. Naturalmente, ela vai se movimentar menos. É uma causa muito grande de bullying. Aí vem as doenças mentais, que é a doença do século. Então, a doença do século é a doença mental e a segunda é a obesidade. Então, isso vai uma puxando a outra. E elas se retroalimentam, né? Exatamente. Então, aquela criança que é o gordinho da sala de aula, ele não é chamado para o futebol, porque ele já não joga bem, não tem agilidade, aí ele é excluído, aí ele se sente mal, se sente depressivo, aí ele fica ansioso, daí ele vai lá e ele come mais. E aí vai girando, e vai girando. Aí ele ganha um celular, porque ele não gosta de fazer atividade física, ele fica mais na tela, aí ele não dorme direito à noite, a melatonina não libera, a leptina aumenta, e ele quer comer mais. A insulina aumenta e ele come mais. Então, assim, uma retroalimentação. Bom, então, a questão mental, articular, tudo isso para as articulações, para o peso é ruim, isso atrapalha esse desenvolvimento ósseo. Aí depois, a médio prazo, eu posso ter um diabetes. Infelizmente, eu tenho pego adolescente de 12, 13, 14 anos com diabetes tipo 2. E esses adolescentes tipo 2, eles são o mesmo caso dos adultos que não reverte mais o diabetes tipo 2? Na maioria sim. Na maioria sim. Porque já vem de uma alimentação geralmente muito ultraprocessada, de uma caloria ruim, de excesso de aditivos, de excesso de gorduras, que criou aquele paladar só para aquilo. Então, esse peso foi gerando a resistência insulínica, que veio essa resistência com agora o diabetes tipo 2, com a insulina, enfim, com essa alteração, e aí eu preciso entrar com medicações parecidas com o adulto e às vezes insulinizar, mesmo sendo tipo 2. Então, as médio prazo, diabetes tipo 2, pressão alta, colesterol elevado, às vezes que eu preciso usar medicações, porque só mudança já do estilo de vida naquela fase já não reverte. E aí são crianças que vão crescendo geralmente isoladas, dificuldade de namorar, de se relacionar, e aquilo vai criando essas doenças mentais que a gente fala que é do século. Chega na vida adulta, a gente sabe que hoje, infelizmente, o peso, ele traz até alterações de você não conseguir ter um trabalho, um emprego. Olha que coisa louca, mas a sociedade, existe um bullying por trás. Isso é muito interessante você trazer claro dessa forma, porque preconceitos e seletividade socialmente falando, elas continuam existindo. Continuam. Né? Assim, por mais que a sociedade tenha evoluído, né, nessa questão de preconceito, de aceitação e inclusão das minorias, mas, cara, se dá para evitar é mais fácil, né? Porque até né, tem estudos falando que a altura do empresário determina o sucesso dele também. Né? Então, precisa ficar claro, porque se pode ser evitado um tipo de problema
que muito em parte por parte de questões do estilo de vida que eu levo, que são coisas que eu posso alterar, né? Por isso que ali no meio ali a gente falou da genética e do estilo de vida. Essas consequências têm que ficar claras, né? Porque, pô, é mais fácil namorar quando você está em forma, é mais fácil você... A autoestima fica melhor, a pessoa se sente melhor, está mais feliz. E só para terminar, vai chegar na vida adulta com síndrome metabólica, com aumento de risco de morte e doenças cardiovasculares. Então, assim, é um processo que parece que só vai aumentando força, uma bola de neve. Hoje em dia, a gente lança a mão, então, desse processo de mudança. A gente sabe que se o adolescente ele termina a adolescência acima do peso, 50% de chance dele permanecer um adulto obeso. 50%? 50%. Tá? É alto. Então a gente tem que fazer um processo de transformação ali. E hoje a gente tem liberado no Brasil até algumas medicações que a gente pode utilizar para ajudar. Eu não gosto de falar medicação pro resto da vida, não. O resto da vida é muito tempo. É muito tempo. Mas, às vezes, em algumas situações específicas, também não me vem pedindo medicação na primeira consulta, porque eu não passo, mas existe um processo que eu sei que se eu reverter ali, eu posso mudar um gatilho e uma memória metabólica para o futuro. Perfeito. Na medicação, eu sou, né, a minha área de atuação é exercício e nutrição, né? Mas eu sou 100% a favor da medicação bem utilizada, porque às vezes ela quebra Isso. eu tive um paciente recente agora, ele ajustou a rotina, ajustou a alimentação, estava tudo bonitinho, mas o corpo ainda não estava respondendo. Aí ele entrou com uma medicação, cara, 2 semanas virou a chave. Aí ele, pô, funcionou. Aí essa questão da autoestima bate muito forte. Falei assim, não, meu esforço tá valendo a pena. Sim. Então eu falei assim, a medicação bem ajustadinha, bem feitinha, ela funciona. Sim. Lindo. Adriana, vamos já encaminhar que eu preciso liberar, né? A tua rotina é muito cheia, né? Vou até fazer uma ressalva aqui. Quem quiser entrar em contato com a Adriana, entra logo em contato com a Adriana, porque sempre tem uma filinha de espera lá para poder consultar com ela. E a fila de espera vale a pena. Pode consultar lá que recomendo de olhos fechados. Adriana, então assim, em resumo, o que você traria de recado aí, principalmente para os pais, né, que são os responsáveis por essas crianças e adolescentes? Primeiro, quais são os sinais de alerta mais claros que tem que te procurar o mais rápido possível? E o que seria o basicão? Né? O que é, assim, vamos começar pelo básico, o que todo mundo deveria fazer e quais são esses sinais de alerta aí que tem que estar mais espertos? Vou falar primeiro então sobre a causa que mais me procuram, que é crescimento. Então, no crescimento, se você começa a notar que o seu filho é um dos menores da turma, ou que crescia bem legal, de repente começa a reduzir, você percebe que comparado com os amigos de sala, com os primos, com as pessoas da convivência, parece que ele não acompanha. Não está trocando roupa, não está trocando sapato. Atenção, isso precisa ser visto. Em puberdade, menino que começa com odor axilar, com pelos, ou mudança genital, que está comentando, porque às vezes as mães e os pais não olham mais isso, mas que comenta alguma coisa antes dos 9 anos, atenção. Meninas que começam com broto mamário, crescimento rápido, mudança de humor, nos 2 sexos, começa a mudar muito o humor. Era aquele doce, de repente está tudo ali, batendo de frente. Opa, atenção, isso pode ter uma relação hormonal. E por último, diabetes, que eu queria comentar aqui, tomando muita água, fazendo muito xixi, rapidamente, com perda de peso, isso tem que ser urgente a procura do endócrino. Sobre o peso... Deixa eu fazer só uma ressalva aí. No diabetes tipo 1, qualquer idade. Qualquer idade. Porque assim, começou muita água. Tomar muita água, fazer muito xixi. Muito xixi e perder peso. E às vezes a criança pequenininha, menor de 2 anos, ela fica cansada. Eu atendi há pouquinho tempo uma que parecia ser uma bronquiolite, não tinha nada a ver com bronquiolite, que essas doenças respiratórias, era diabetes, pelo cansaço que gera isso no corpo. E na obesidade, que é uma das doenças do século, aqui eu queria que a família toda repensasse os seus hábitos. Porque quando a família repensa os hábitos, ela vai prevenir doenças do futuro, vai gerar uma criança mais saudável, que vai ser muito melhor para todo mundo. Então aqui, pais, 3 pontos. Vamos dormir mais cedo? A criança tem que dormir cedo. E cedo é antes das 10, conforme a idade, antes das 9. Mas antes das 10 sempre. Então vamos dormir cedo.
Vamos ter uma qualidade de alimentação que a gente preza na maioria dos dias da rotina, de um prato colorido, um prato saudável, com verduras, legumes, proteína em boa qualidade, arroz e feijão, que é bom do brasileiro. E para finalizar, movimento, brincadeira, atividade física, se expor ao sol, natureza. Se a gente cultivar esses hábitos desde pequeno, mas a família tem que dar o exemplo. Se eu não fizer, meu filho não vai saber. O Rafa perguntou, mãe, você não toma refrigerante? Falei, filho, antes de você nascer eu tomava, pouco, mas tomava. Quando eu fiquei grávida eu resolvi não tomar mais, porque eu não queria passar esse hábito para você. E ele não toma hoje porque ele não quer, por opção, não porque ele não possa. Mas eles veem o exemplo. Então, sim, qual o exemplo que você, como pai e mãe, tem dado para o seu filho? Não, perfeito, perfeito. Adriana, nossa, muito obrigado. Já vou te convidar para um próximo episódio, quando você quiser. Perfeito, acho que assim, conversas muito produtivas e principalmente muito, muito clara que essa questão de o núcleo familiar tem que ser muito bem estruturado para que essa criança possa se desenvolver bem, né? E isso inclui exemplo, disposição. Acho que eu gostei muito, você falou assim, abre mão um pouquinho do teu final de semana para fazer atividades. Eu acho que isso é muito claro, muito importante, porque tudo demanda um pouquinho de esforço, né? Só que os benefícios são muito grandes, né? Então é fantástico. Adriana, manda um recado pro público, onde que o pessoal te encontra, como que te podem conversar contigo. Eu acho que talvez o mais fácil, né? Primeiro agradecer muito ao Flávio, que foi uma oportunidade deliciosa de conversar. E essa é a minha essência. Eu sou família, eu sou pé no chão, baseado em ciência. O que eu faço sempre é baseado em ciência. Acho que isso é muito importante, não no achismo. E vocês podem me encontrar na rede social, doutora Adriana Balancieri, é um meio fácil, lá tem contato da clínica, lá tem contato de endereço, mas Instagram, doutora Adriana Balancieri, acho que todo mundo pode me encontrar. E obrigada pela oportunidade. Obrigado. Pessoal, encerramos hoje. Um abraço a todos e até mais.